Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Desejamos a todos os irmãos que estão aqui neste momento partilhando destes minutos de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo conosco, um excelente dia. E também desejamos uma boa tarde ou uma boa noite para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa acalmar o nosso coração e guiar cada passo nosso. Nós também convidamos ao nosso Mestre Nazareno para estar presente aqui conosco, neste momento de reflexão das páginas do Evangelho, para que Jesus possa nos auxiliar a acolher em nosso coração as sementes de esclarecimento, as sementes de esperança, as sementes de ensinamento que hoje nós partilharemos aqui hoje. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje, meus irmãos, hoje nós iremos aqui iniciar a nossa reflexão com uma pergunta do Livro dos Espíritos. Esta grande obra também, uma obra base da doutrina espírita, que contém perguntas e respostas que muito nos esclarecem pela jornada da nossa vida. Então, lá na questão 459, Allan Kardec, ele irá direcionar uma pergunta aos bons espíritos, que pode também ser uma dúvida nossa. Olha que interessante, porque Kardec questiona: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec é bem objetivo aqui no que ele está perguntando, que por outras palavras está nos dizendo: os espíritos, eles podem influenciar em nossos pensamentos e também em nossas atitudes? Olha que dúvida preciosa, pois também pode ser uma dúvida nossa. Será que os nossos pensamentos estão sendo influenciados por espíritos? Será que as nossas atitudes, as nossas escolhas na vida estão sendo influenciadas por irmãos espirituais? E os bons espíritos irão responder: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Os bons espíritos respondem que os irmãos espirituais influenciam em nossos pensamentos e em nossas atitudes muito mais do que imaginamos, a tal ponto que muitas vezes são eles que dirigem as nossas ideias, as nossas decisões. Mas, meus irmãos, é importante a gente captar algo aqui. Kardec não questiona se são os espíritos inferiores ou superiores que influenciam os nossos pensamentos e atos. Ele apenas coloca os espíritos, englobando todas as categorias, desde os superiores, os mais elevados, até mesmo os inferiores ainda. Então, quando os irmãos espirituais benevolentes nos respondem que os espíritos, seja qual categoria for que eles estejam, nos influenciam, nós podemos pensar que somos influenciados por irmãos espirituais superiores, que nos auxiliam. Afinal, vamos pensar aqui, todos nós temos um anjo guardião. Um anjo guardião é um espírito superior que nos auxilia na nossa jornada. E o nosso anjo guardião também influencia os nossos pensamentos, as nossas ideias, nos inspira boas resoluções, nos inspira bons caminhos. Então é um espírito superior que influencia em nossos pensamentos. O mesmo acontece com o nosso guia.
O mesmo acontece com espíritos familiares mais evoluídos. Nos influenciam, nos auxiliam com ideias proveitosas, com escolhas mais saudáveis eternamente para o nosso espírito. Mas o ao contrário também acontece, meus irmãos. Da mesma forma que essas categorias de espíritos mais elevados nos influenciam ao caminho do bem, também temos os irmãos espirituais ainda inferiores, que podem nos influenciar ideias perniciosas e atitudes, meus irmãos infelizes. Então, nós, encarnados, podemos sofrer influências de irmãos espirituais, sejam elevados ou ainda inferiores. Mas o que será que define, meus irmãos, qual influência receberemos? O que será que define em nós, encarnados, para recebermos uma influência no pensamento, na atitude de um espírito evoluído ou de um espírito ainda inferior? Meus irmãos, a influência que receberemos do mundo espiritual dependerá do que estamos sintonizando, do que o nosso coração se afeiçoa, do que os nossos pensamentos se harmoniza. As nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, tudo isso interior, só a gente sabe, Deus. Meus irmãos, tudo isso é como um imã, intenções, pensamentos e desejos. É como um imã que irá atrair aquilo que sintoniza com ele, aquilo que pode se ligar a ele. Meus irmãos, eu vou trazer um exemplo bem prático aqui para todos nós, já que acabei de dar o exemplo do imã aqui para a gente. Vou pegar aqui para todos nós e eu vou mostrar na prática para a gente entender um pouquinho, é uma forma simples, mas para guardar no nosso coração esse ensinamento, esse esclarecimento. Estamos aqui com um imã, meus irmãos, vejamos só. Um imã pequenino. O imã, ele é um material, meus irmãos, que ele irá atrair de forma magnética outro material que sintoniza com ele. Ou seja, se nós colocarmos um pedacinho de metal perto do ímã, a primeira coisa que faz, ele se liga. Porque ambos, por mais que sejam diferentes, sintonizam um com o outro. Então, se sintonizam, se ligam, se atraem. Olha só, a gente até aproxima um pouco e ele já se liga. Ambos se unem, porque sintonizam. Agora, o que acontece se a gente pegar um pedacinho de papel, mesmo tamanho do outro material aqui que a gente estava de metal, de pegar um pedacinho de papel e aproximar aqui desse imã, será que vai se ligar? Bom, não estou vendo aqui ligação nenhuma, não é mesmo? Por que não se ligam? Porque esse material, meus irmãos, de forma bem simples para nós, não sintoniza com o outro. Não tem ligação, não tem afinidade nenhuma. Então, não se unem, não tem harmonia. Ao contrário do metal que, ao se aproximar, criou sintonia e ligou. Assim acontece com todos nós encarnados, eu acho que em todas as circunstâncias, meus irmãos. A nossa alma, nosso espírito, ele é como um imã. E ele vai sintonizar, meus irmãos, com aquilo que se liga, que se afeiçoa, que é semelhante a ele. Então, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas intenções são como um imã que irá atrair o que é semelhante, o que se conecta, o que irá afinizar. Agora, se nós passarmos
por pensamentos, intenções e desejos diferentes daquele que carregamos em nosso coração, não iremos sintonizar com isso. Igual o papel não sintoniza com o ímã. Meus amados irmãos, assim é conosco com relação aos espíritos. Se os nossos pensamentos são elevados, se os nossos desejos estão alinhados no caminho do bem, se constantemente estamos com um pensamento elevado a Deus, nosso Pai, em prece, meus irmãos, se as nossas decisões, os nossos caminhos estão alinhados com Jesus, no caminho do bem, pensamentos mais elevados, nós iremos atrair e sintonizar bons espíritos que irão nos auxiliar, irão agregar aí para nós nessa jornada. Pensamento elevado atrai também pensamento elevado do mundo espiritual. Só que o contrário também acontece. Se o nosso coração ainda está recheado de vícios, se o nosso pensamento contém as imagens mais infelizes possíveis, se as nossas intenções são ainda muito pautadas naquelas emoções inferiores, animalescas, primitivistas, e aqui eu cito egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, avareza, entre outros, é com isso que iremos sintonizar no mundo espiritual, com o mundo espiritual. Pensamentos inferiores, constantes, atrai irmãos espirituais também de pensamentos inferiores. Desejos maliciosos atrai também irmãos espirituais que conseguem abertura para se ligar a nós através desses desejos. Nosso coração é como um imã que atrai aquilo que é compatível com ele e sintoniza com ele. Acho que fica a questão para todos nós nesse momento: o que será que os nossos pensamentos estão atraindo? O que está habitando em nosso coração e qual será a categoria de irmãos espirituais que está conseguindo uma brecha em nosso coração? Pois isso é importante. Os espíritos inferiores, eles não irão criar, meus irmãos, intenções em nosso coração. Nós já carregamos essas intenções. Eles apenas se aproximam, criam sintonia e se ligam a nós através dessas intenções, porque teve sintonia. E aí alimentam essas intenções. Meus irmãos, eu gostaria de trazer um exemplo na prática disso para todos nós também, um exemplo que é contado pelo nosso querido espírito amigo André Luiz. André Luiz, ele tem uma coletânea de obras que chama No Mundo Maior, no Mundo Espiritual. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome dessa obra e também o capítulo que a gente encontra essa informação que estou partilhando aqui com todos nós. Mas, meus irmãos, nesta obra, André Luiz, que se chama Sexo e Destino, essa obra, André Luiz conta para todos nós que ele irá visitar uma casa. Quando ele adentra nessa casa, é uma casa assim, modesta, muito arrumadinha, tudo muito limpo, organizado, com bom gosto. É simples, mas com muito bom gosto, muito cuidado. Tudo limpinho. Mas André Luiz, em espírito, ao visitar essa casa, nota que por mais que exteriormente esse lar mostrasse um cuidado e um zelo, pairava ali no ar como se fosse uma neblina densa que não era visível aos olhos da matéria, mas espiritualmente era possível ver. E logo André Luiz começa a notar a quantidade de bebida alcoólica que tem nessa casa, exposta assim na mesa.
como se fosse parte da decoração. E não só isso, André Luiz nota um cinzeiro, mas um cinzeiro que denunciava o vício que aqueles que ocupavam aquele lar tinham, que o cinzeiro estava carregado. Nesse momento, o espírito amigo André Luiz nota que tem um homem de porte muito elegante, calmo, sereno, sentado na mesa, tomando um café, que era logo de manhã. Este homem, de aparência impecável, se chamava Cláudio Nogueira. E ele estava lendo ali um jornal logo pela manhã, o dia estava começando, calmo, intertido naquelas notícias. E eis que de forma rápida e inesperada surge um espírito, ainda inferior. E esse espírito se aproxima de Cláudio, que está sentado na mesa, Cláudio encarnado. E esse espírito se aproxima de Cláudio e sopra no ouvido dele, dizendo: beber. Meu caro, eu quero beber. E fica repetindo, sem parar. Eu quero beber, eu preciso beber. Cláudio sintoniza com isso, com esse quero beber do espírito. Porque, meus irmãos, aos ouvidos da vida material, do nosso corpo físico, não é possível ouvir naquele momento o que o espírito estava dizendo. Mas a alma ouve as sugestões espirituais. E a alma que sintoniza com essas sugestões acolhe. A alma que não tem esclarecimento sobre como isso acontece pode acabar acolhendo, deixando-se levar pelas suas tentações. Tentações que já têm raízes em seu próprio coração. Cláudio, ele já tinha se deixado levar pelo vício do álcool. Cláudio já tinha essa sintonia em seu coração. Então, como um imã, o espírito se aproxima e consegue essa ligação. E fica ali sugestionando. O espírito não obriga Cláudio, apenas sugestiona. E fica sugestionando, quero beber. Cláudio, sem esclarecimento nenhum da vida eterna, de como é o mundo espiritual, Cláudio simplesmente tem uma ideia. Ele acha que tem uma ideia dele. E ele pensa, me deu uma vontade de beber agora de manhã. Me deu uma vontade inesperada, vou beber. Ou seja, ele acha que é uma vontade dele. Mas na verdade foi uma sugestão de um irmão espiritual que sintonizou com a má tendência do vício já de Cláudio. Cláudio se levanta, pega um copo de uísque e bebe. Nesse momento, André Luiz narra pra gente que o espírito, ele absorve, como se ele absorvesse o álcool junto, aquele prazer. Enquanto Cláudio está bebendo, o espírito está absorvendo também, curtindo aquele prazer momentâneo. Só que minutos depois chega outro espírito dizendo, eu também quero beber. Outro espírito. E aí Cláudio vai e serve outro copo de uísque e bebe. E o outro espírito é a mesma coisa. Sente aquele prazer do álcool. Só que depois que Cláudia bebeu 2 copos de uísque de manhã, ele pensa assim, eu estava com vontade de beber, bebi 2 copos e não estou me sentindo saciado, parece que não matou a minha vontade. Será que eu vou ter que beber mais? Que estranho, bebi 2 copos e não estou sentindo que a minha vontade passou. E André Luiz irá nos explicar que a vontade não passou do vício, porque vamos fazer as contas. Cláudio bebeu 2 copos de uísque, mas eram 3 que estavam usufruindo desse vício dele. Então ficou 3 ali aguardando saciar esse vício e foram 2 copos. Ou seja, os 2 copos saciaram o espírito. Ficou faltando um para Cláudio.
André Luiz faz essa reflexão para pensarmos como que no vício os irmãos querem cada vez mais utilizar aquilo. E André Luiz explica que muitas vezes é porque tem uma legião de espíritos perto que estão usufruindo, então a pessoa tem que cada vez mais ingerir mais e mais para poder saciar esses espíritos e também saciar ele. Olha como é um ciclo vicioso isso, meus irmãos. Mas vejamos só. Assim são os vícios que os espíritos também usufruem. A pessoa utiliza cada vez mais, também porque precisa saciar, e agora não somente a si, mas essa legião de espíritos próximo a ela. Meus amados irmãos, o exemplo do imã que nós trouxemos, essa história de Cláudio também, nos esclarecem perfeitamente como que os espíritos eles podem nos influenciar de formas que a gente nem imagina. Mas essa influência está diretamente alinhada com o que carregamos dentro de nós. O espírito não nos obriga a aceitar essa influência. Ele faz o pedido. A escolha de aceitar ou não ainda é nossa. Nos atentemos aos desejos que surgem repentinamente. Nos atentemos às ideias que surgem. Averiguemos o nosso interior. O que estamos, meus irmãos, sintonizando. Muitas vezes tomamos atitudes, falamos certas coisas, nutrimos certos pensamentos que nada mais é do que sugestão dos espíritos. Muitas vezes ainda inferiores. E nos deixamos levar. Meus amados irmãos, Jesus já nos dizia para vigiar constantemente o nosso interior. A necessidade de nos conhecermos para saber com que estamos sintonizando. Que as nossas palavras de hoje possam ser um foco de luz a nos guiar em meio a essa escuridão interior que a gente ainda carrega. Com esse esclarecimento, que possamos ficar mais atentos com o que estamos sintonizando e nos afeiçoando. E que possamos nos sintonizar com Deus nosso Pai, com Jesus, com os bons espíritos. Se mantivermos o nosso pensamento elevado em prece, se o nosso coração buscar coisas mais boas, se deixarmos para trás aqueles vícios, com certeza iremos sintonizar cada vez mais com o plano superior. Que possamos sintonizar com o caminho de Jesus, meus irmãos. Bom, meus amados irmãos em Jesus, essa nossa reflexão de hoje, ela foi inspirada no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 81. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos, meus irmãos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.